441, cantemos com toda alegria, com todo entusiasmo, com todo prazer, este maravilhoso hino no Cantor Cristão. 441, cantemos. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado pela alegria de estarmos aqui, Senhor. Como dizia o salmista, é melhor estar nos teus átrios um dia do que 1000 dias em outra parte. E é verdade, Senhor, nosso coração se enche de alegria, transborda de alegria, quando podemos estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor e com liberdade, o que vários irmãos, muitos irmãos ao redor do mundo não têm. Liberdade como temos no Brasil, poucos países têm. Então ajuda os brasileiros, desperta os cristãos brasileiros, para que não brinquemos com a liberdade que o Senhor nos dá. Possamos, ó Deus, propor em nossos corações fidelidade ao Senhor, compromisso com a casa do Senhor, no culto ao Senhor, na adoração ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor amado, por estarmos aqui juntos após a escola bíblica dominical, onde ouvimos tantas lições tão oportunas, tão preciosas.
Obrigado pela nova classe de preparação para o batismo, 16 novos irmãos preparando-se ainda no final deste ano, mais um culto de batismos. E a nossa oração, Senhor, o nosso desejo é de que mais pessoas sejam salvas, que nesse período restante do ano, mais pessoas possam compreender a Tua palavra, o Teu amor, possam sentir o toque do Teu Santo Espírito e possam também render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua igreja, obrigado também pelos campos missionários, o Colégio Graciosa, que diariamente anuncia a Tua palavra de perdão, de salvação. Muito obrigado, a Deus, por esta obra bendita e maravilhosa, onde centenas de alunos passam diariamente e nem um dia sequer deixa-se de ouvir da Tua palavra do Senhor, deixa-se de testemunhar do amor do Senhor para com todos. Obrigado pelos demais campos missionários apoiados pela Tua igreja. E muito obrigado, porque no domingo passado, mais um campo foi adotado pela Tua igreja. Pastor Werner Sainz, irmã Regiane, os filhos adolescentes do casal, trabalhando lá entre os índios xerentes, lá no Tocantins. Louvado seja o Senhor por vidas inspirativas, consagrados ao Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem usado os Teus filhos para testemunhar no trabalho também. Obrigado pela Tua igreja, fiel, dedicada, valorosa, amorosa e comprometida na obra do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe também os irmãos que não podem estar conosco, alguns por motivo de enfermidade, entre eles irmã Neide. Oramos também pela Laurinha, filha do irmão Felipe, da irmã Ingrid, que está necessitada de saúde também. Também oramos, ó Deus, pelo irmão Arvido, lá na casa de repouso em Curitiba. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos que moram longe de nós, irmão Marcos, irmã Alice Tiger, irmã Ellen Tausenfreud, lá no Rio Grande do Sul, irmã Lene, irmã Ana Camille, Gabriel, irmão Arnes, irmã Aina, em Santa Catarina, os irmãos em São Paulo, desde o litoral, no Guarujá, irmão Eduardo Strádulis, em Santo André, o pastor Joel e irmã Ivone, que tivemos o privilégio de conversar essa semana também, pela fidelidade deles na obra do Senhor e sempre assistindo aos cultos da Tua igreja aqui. Outros irmãos na capital, em São Paulo, no interior, irmã Helena, irmão Andres, irmã Sibila, Andreizinho, Yanes, também irmão Cláudio em Atibaia, irmã Marlene lá em Presidente Prudente, pastor Josias em Quatá. Por todos eles oramos, que o Senhor abençoe e fortaleça. Também irmã Valdete lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, seu esposo, irmãos no Nordeste do Brasil, irmão Moacir e irmã Marli, que estão lá em Lucas do Rio Verde. Pedimos por todos eles, irmãos no exterior, todos sejam abençoados por Ti e que a palavra do Senhor alcance cada coração. Possamos, ó Deus, com grande alegria servirmos ao Senhor e levarmos com dedicação a palavra do Senhor a todos os que ainda não Te conhecem, para que ainda haja salvação, arrependimento, vida nova em todos aqueles que ainda estão distantes do Senhor. Abençoa, portanto, esse culto que prestamos a Ti e Te louvamos de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Os meus pés já
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A maior e mais gloriosa de todas as missões é a mensagem para nós nesta manhã. Todos aqui que já são salvos por Jesus Cristo, todos temos uma grande missão. E a pergunta é: você está se desincumbindo desta missão? Você está cumprindo com esta missão? Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, que quem ganha as almas, sábio é. E eu gostaria de perguntar: quantas almas você conduziu a Cristo neste ano? Quem ganha almas, sábio é. E não precisa ser pastor, missionário. Todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo devem ser frutíferos. Louvado seja Deus, porque algumas pessoas que foram salvas este ano, como o irmão Leonardo, por exemplo, que está se preparando para o batismo, ele já levou o vovô, que estava no hospital, levou a Cristo. E já levou a mamãe, que levou a Cristo, e está também se preparando para o batismo. Deus quer que nós sejamos frutíferos. Deus não quer ninguém improdutivo na sua obra. Deus quer que todos nós nos desincumbamos dessa gloriosa e grandiosa missão, que é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. E o Senhor Jesus falou: quem conosco não ajunta, você tem ajuntado, ou com as suas atitudes primitivas, grosseiras, rudimentares, tem afastado as pessoas, ou ajuntamos ou espalhamos. Como temos vivido, queridos? Em primeiro lugar, se não anunciarmos o Evangelho, almas eternas perecerão. Não pesa no seu coração pensar sobre isso? Que se nós não anunciarmos o Evangelho, se nós não alcançarmos vidas para o Senhor, estas almas vão perecer. Quando o vovô do irmão Leonardo estava no hospital, e ele me convidou para ir ao hospital para visitar o vovô, a preocupação dele era: pastor, se o meu avô falecer, ele não está são. Ele não estava preocupado com a saúde física do vovô, ele estava preocupado com a vida eterna do vovô. E Deus tão maravilhoso trabalhou no coração do seu Walter, hoje nosso irmão Walter, que ele compreendeu e recebeu ali mesmo no hospital, recebeu a salvação. Porque se a pessoa falece sem Cristo Jesus, não tem uma segunda chance, não tem uma outra oportunidade. E ao contrário do que seitas diabólicas ensinam, não existe um lugar neutro, não é o céu, não é o inferno, mas fica aqui. E se as pessoas lá na terra fizerem alguma coisa, quem sabe? Quem sabe? Irmãos, é um devaneio tão grande, é um absurdo tão grande, que nós estávamos naquele templo antigo, nos anos 1970, nosso pai pregando, e ele leu durante a semana, naquela semana ele leu que finalmente a alma da filha de Pilatos entrou no céu e saiu do purgatório. Olha que absurdo, olha que loucura, quantas
quantas missas foram rezadas, quanto dinheiro correu por uma coisa inútil. Irmão, se nós não pregarmos o Evangelho, ai de nós, porque as almas eternas vão perecer, ai de mim. O Senhor Jesus falou: levantem os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Para onde nós olhamos, vemos pessoas padecendo, vemos pessoas angustiadas, vemos pessoas sofrendo. Sem Cristo não há salvação. Por isso, Ele falou: levantem os olhos, ou seja, parem de olhar para vocês. Por isso escolhemos o hino: quando tudo entregares no altar. Quantos cristãos estão olhando para si? Quantos cristãos estão vestindo aquela vestimenta de vítima? Ai, porque eu sou sofredor, porque eu isso, porque... Levanta os olhos, para de olhar para você. Sofrer todo mundo sofre, dificuldades todos passam, mas vamos levantar os olhos e ver as pessoas que não têm Cristo, e que se nós não pregarmos, ai de nós, porque eles vão perecer eternamente, e nós deixamos de cumprir a missão. Não preciso abrir para lá, mas em Marcos 9,36 diz que o Senhor Jesus levantou os seus olhos e viu as multidões que andavam errantes como ovelhas que não têm pastor, e Ele se compadeceu deles. Qual tem sido o seu olhar? De compaixão? O seu olhar tem sido de compaixão para as pessoas que estão aí vivendo no mundo desgraçadamente, porque sem a graça de Deus não tem graça essa vida. Sem a graça de Deus é uma vida desgraçada, é uma vida inútil, é uma vida infrutífera, é uma vida sem sentido. O Senhor Jesus, levantando os olhos, viu as multidões que andavam errantes como ovelhas que não têm pastor, e Ele se compadeceu deles. Por isso, ai de nós se não pregarmos o Evangelho, porque as pessoas estão perecendo. Quantos filhos estão afastados do Senhor? Quantos cônjuges estão afastados do Senhor? Quantos pais estão afastados do Senhor? Quantas igrejas estão afastadas do Senhor? Precisamos pregar, precisamos anunciar, precisamos falar para todos. Ai de nós, porque as pessoas estão perecendo. Em Romanos capítulo 10 diz: como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir, mas se nós não falarmos, queridos, como eles vão ouvir? O tio Roberto não era pastor, ele era capitão do exército. Mas que prazer ele tinha de testemunhar, e desde a nossa infância víamos ele testemunhando. Não tinha nem mesmo o primeiro templo. Foi estendida uma lona para os primeiros cultos. E veio o tio Roberto com um corcel, a esposa dele, tia Velta. Os dois eram amigos de infância do nosso saudoso pai. Eram do mesmo ano, os três de 1926. E vieram com um corcel e vieram com uma Kombi. Carlos Roberto, também um filho deles, veio dirigindo a Kombi, e um grupo de jovens da Igreja Batista Alerta de São Paulo. E enquanto estávamos indo para São Paulo, eu lembrava e pensava como deve ter sido difícil para eles, pensando naquela viagem, porque eles saíram daqui, nós morávamos ali na curva, ali na frente, uma casa velha que tinha lá, morávamos lá. Depois do culto, à noite, todos foram lá em casa, tomaram lanche, 9h30 da noite talvez, não me lembro, mas era tarde já, uma noite fria, embarcaram na Kombi, todos aqueles jovens da Igreja Batista Alerta de São Paulo, o tio Roberto com a tia Velta, Zelma e as Eudes no corcel, e foram na Regis Bittencourt, que era uma pista só, e foram durante toda a noite, para chegar de manhã em São Paulo, cada um para o seu trabalho, para as suas atividades, não mediam esforços. Eu indo para lá pensando nessa viagem, orando e pensando como deve ter sido difícil. Ao chegar lá, encontramos uma adolescente daquela época, tinha 14 anos, Márcia Novick, que estava aqui naquele ano, estava aqui, e ela falou assim: eu estava lá, nós fomos lá na Serra, que tinha uma colônia penal agrícola, nós fomos lá, e aquela viagem me impactou. A menina tinha só 14 anos, hoje uma senhora, fiel ao Senhor com seu esposo lá em São Paulo, mas porque houve alguém que se interessou por jovens, por adolescentes, por crianças, que precisavam de apoio, e não mediam esforços.
Não se importava, você tinha que viajar na noite toda numa Kombi desconfortável e trabalhar no dia seguinte, mas o desejo era pregar o Evangelho. Tem você esse prazer também, queridos? Tem prazer? Temos esse prazer? Se nós não anunciarmos o Evangelho, as almas eternas perecerão. Em segundo lugar, se não anunciarmos o Evangelho, Deus vai requerer da nossa mão. Ai de mim, dizia Paulo. Ai de mim, diga você. Porque se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não anunciarmos, Deus vai requerer da nossa mão. Eu abracei a Márcia, mas que prazer de saber que você estava lá, hoje fiel ao Senhor, testemunhando do Senhor, porque alguém pregou o Evangelho e a levou para campo missionário, e ela sentiu amor por missões e hoje serve ao Senhor. Se nós não falarmos, queridos, diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, vamos abrir para lá porque o assunto é sério, o assunto não é brincadeira, o assunto requer seriedade da nossa parte. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, diz a palavra do Senhor, que se nós não anunciarmos ao ímpio que ele está errado, que ele vai morrer, e Deus vai requerer da nossa mão. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não falar do Senhor Jesus Cristo, dizia Paulo. E ele dizia, essa é uma obrigação que me é imposta. Nós todos temos essa obrigação, queridos, de falar a todas as pessoas. E em Ezequiel 3,18 diz, quando eu disser ao ímpio, Deus falando, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requerirei. Quantos membros de igreja estão com as mãos cheias de sangue, queridos irmãos? Quantos irmãos de igreja? Quantos membros de igreja? Seria esse o caso de alguém aqui também? Não adianta só ser membro de igreja, nós temos uma missão dada pelo Mestre, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não falou apenas para os 12, ele falou para todos nós. É uma missão que todos nós temos que nos desincumbir, porque se nós não falarmos, o ímpio vai morrer, e Deus vai requerer o sangue dele da nossa mão. Por isso, vamos orar mais, que Deus nos dê mais oportunidades, que Deus nos dê uma vida inequívoca, uma vida que realmente comprova que somos dele, que somos transformados, que não vivemos mais a vida velha, rudimentar, antiga, a corrompida pelo pecado. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai do nosso amado irmão Braulio, pai do nosso amado irmão Eliseu, ele limpava as ruas aqui de Quatro Barras. Quantas vezes víamos ele agachado, limpando, tinha muito mais ruas de paralelepípedo naquela época do que hoje. Ele ali abaixado, limpando, pedrinha por pedrinha, quantas vezes. Mas irmãos, não tem um morador de Quatro Barras que vai poder chegar no céu no dia do juízo e dizer, o irmão Braulio não me falou. Ninguém. Aquele homem simples, aquele homem tão humilde, mas dedicado ao Senhor de uma maneira tão especial, que sabem, queridos, às vezes as pessoas desviavam da rua para não encontrar comigo, porque sabiam que se chegassem perto do irmão Braulio, iriam ouvir da palavra do Senhor. Quando alguém estava passando pela rua, se não queria ouvir o Evangelho, cruzava a rua para desviar do irmão Braulio, porque sabia que se chegasse perto dele, ouvia. Não é verdade, irmão? Estou aqui por causa do irmão Braulio. Fruto do trabalho do irmão Braulio. Um homem quase sem letras, um homem humilde, mas um missionário, amados irmãos.
Não tem gente em Quatro Barras que viveu no tempo dele que vai poder apontar e dizer: o senhor é culpado da minha condenação, o senhor não pode. Não tem. Ele entregava folhetos, ele falava, ele convidava. Ele, na sua horta, ele plantava alface. Enchia sacolas de alface e saía pelas casas, batia na porta. Eu vim trazer aqui uma sacola de alface para vocês e eu vou fazer um convite. Venha à igreja ouvir a palavra do Senhor. Não é verdade, irmão? Ele dava uma sacola de alface, a pessoa ficava constrangida. Como é que eu vou negar o convite agora? Ganhando uma alface, uma sacola de alface. E a irmã Lourdes é fruto do tempo. Ai de nós, queridos, ai de nós. Você não precisa fazer curso para pregar a palavra do Senhor. Irmão Braulio é prova de que qualquer pessoa que tenha desejo de servir, Deus usa como instrumento vivo na sua vida. Quantas pessoas estarão no céu? E tem irmãos aqui que estão aqui hoje e são fruto da oração do irmão. Ele orava por várias pessoas diariamente. Era o primeiro irmão que chegava todos os domingos. A pontualidade dele, o cuidado dele, um exemplo, um homem de poucas palavras, mas de um testemunho claro, de um testemunho inequívoco. Chegamos em São Paulo para o sepultamento do tio Roberto e íamos levar a palavra. Depois da mensagem foi franqueada a palavra para quem quisesse dar o testemunho. E foi à frente uma senhora que nos anos 70, 80 era aluna da USP, Universidade de São Paulo, um covil de comunista. Ali é um covil de comunista. E lá ia o tio Roberto, depois de sair do quartel, ia para casa, trocava de roupa, pegava o seu bandolim, pegava a sua Bíblia, pegava o trem, ia até a USP, e lá ia perto do refeitório, e lá começava a tocar o bandolim sozinho, cantando, tocando, cantando e lendo a Bíblia e orando por aquelas pessoas. Quantas pessoas passaram por ali, queridos irmãos? Essa moça ficou com pena porque via ele naqueles dias frios, ele só com uma roupinha simples ali, e ela falou: mãe, faça um cachecol para aquele velhinho que está indo lá na USP, ele vai lá tocar, eu fico até com pena dele, com a mão gelada tocando lá, faça um cachecol. Essa senhora hoje é salva pelo testemunho do tio Roberto. Ele ia no ninho dos comunistas ali pregar o evangelho e vidas foram salvas. Lá estava essa senhora dando testemunho. Temos nós o prazer de testemunhar como o tio Roberto teve. Temos nós o prazer de testemunhar como o irmão Braulio teve. Esses já foram promovidos ao lar celestial, mas nós ainda estamos aqui, queridos irmãos. O que você tem feito pela salvação de vidas? Levante os seus olhos, veja os campos que estão brancos para sempre. Levante os seus olhos com compaixão. Vovô no hospital, irmã ainda longe de Cristo, filho sem a salvação, parente sem a salvação, colega sem... Queridos, na hora da explosão na Britanite, não dava tempo de: Senhor, agora eu me arrependo dos meus pecados e aceito a salvação. Não dá. A explosão fulminou, desintegrou. Quem estava salvo foi, quem não estava salvo se perdeu. Quem estiver perdido ao seu lado vai partir para a eternidade sem a salvação. Então não vamos desistir. Falei ao casal hoje de manhã, a sua mãe é membro aqui da igreja e ela pediu assim a Deus: Senhor, não me leve enquanto eu não ver toda a minha família salva. Não é verdade, irmão? E o homem falou: eu sei, pastor, eu sei que eu preciso aprumar a minha vida, eu sei que eu tenho que buscar ao Senhor. Falei: então não fique só na promessa, vamos buscar ao Senhor de todo o coração. Porque quem não for salvo vai se perder eternamente, e se não falarmos, Deus vai requerer da nossa vida.
Em terceiro e último lugar, se não anunciarmos o Evangelho, nós somos desobedientes à ordem do Cristo. Se nós não anunciarmos o Evangelho, nós estamos em rebeldia com a ordem do Mestre. Porque depois da ressurreição, ele nos fala em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de você se não pregar o Evangelho. O Senhor nos deu esta ordem. E nós temos na Bíblia exemplos trágicos de pessoas que desobedeceram a ordem de Deus, e nós sabemos o que aconteceu. Vem à mente agora um missionário mandado por Deus para Nínive, e que tentou fugir da ordem de Deus, e todos nós sabemos o que aconteceu. Irmãos, quanto prejuízo neste mundo por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Se Jonas tivesse ido direto para Nínive, o mar não teria ficado encapelado, o navio não teria quase se partido, a carga não teria se perdido. Quanto prejuízo por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Quando nós deixamos de obedecer a ordem de Deus, o plano de Deus vai se cumprir, mas nós vamos sofrer. Deus não vai mudar o seu plano por causa da nossa rebeldia. Nós é que temos que entender o quanto nós perdemos. Não somente nós, mas fazemos os outros sofrerem também. Deus precisa mandar uma tempestade na sua vida para corrigir o erro. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Que bonito de ver a senhora que estava no domingo passado à noite, já estava enxugando as lágrimas ali. E no final do culto, fui agradecer a presença, e eu falei: a primeira vez? Sim, a primeira vez. Foi irmão Gerson e irmão Luiz que me convidaram. Convide todos, alguns não vão aceitar, mas alguns vão. Convide todos, fale para todos, anuncie a palavra de Deus para todos. Se eles não se converterem, não será mais problema seu, é problema deles. Nossa parte nós fizemos e fomos obedientes à palavra do Senhor, que quer que nós possamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. O tio Roberto já estava com 99 anos, estava no hospital, ainda estava consciente, e uma senhora, uma cuidadora lá do hospital, foi até ele e contou os problemas dela. Afastada do Senhor, tinha perdido o pai, estava numa situação tão difícil, distante de rebeldia, de revolta. E o tio Roberto, que eu nunca vi bravo, nem nervoso, nem acusando ninguém, nunca. Mais de 60 anos vendo aquela vida dedicada, sempre com um amor tão grande para com todos, com uma paciência para com todos. Aquela mulher relatando a sua vida, os seus problemas, suas revoltas. Ele começou a orar por ela. Imagina um velhinho de 99 anos orando por uma moça ali do hospital. Ela falou assim: aquilo mexeu tanto comigo. E ele gostava de cantar: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Um velhinho de 99 anos, um verdadeiro missionário, orou por aquela mulher, cantou para aquela mulher, e ela escreveu depois para a filha do tio Roberto e falou: eu senti o toque de Deus e entendi que é hora de voltar para a comunhão. A vida do tio Roberto não foi em vão, queridos. Ele se desincumbiu da missão. No hospital, no quartel, na USP, na rua, em todos os lugares. Falamos na quarta-feira, desculpe os irmãos que estavam na quarta-feira, mas vamos repetir. O neto mais velho foi dar testemunho também. E o tio Roberto, amoroso como era, ele tinha um Dodge Lebaron, aqueles carros grandes, antigos, né? Ele colocava os netos
no carro e ia levar para a escola lá em São Paulo. Naquele trânsito caótico de São Paulo que tira o humor de qualquer pessoa, ele nunca perdeu o humor. E para que ninguém se irritasse perto dele naquele trânsito, então eles iam cantando, ele ia cantando. E o neto falando assim, olha só, às vezes eu estava irritado e não queria cantar, e o meu avô, o tio Roberto, perguntava, Fabinho, que hino nós vamos cantar? E ele respondia grosseiramente, o neto respondia grosseiramente, nenhum! Tio Roberto, nenhum amigo é igual a... Desmontava a grosseria do neto. No dia seguinte, o neto de mau humor, o próprio neto contando isso. E o tio Roberto perguntava, Fabinho, que hino nós vamos cantar? E ele pensou, se eu falar nenhum, ele vai cantar o hino. Então, vou falar, não sei, porque de Deus o amor a mim se revelou. Hoje o neto está se preparando para ser pastor. Porque impactou o testemunho do vô fiel ao Senhor. Quando nós voltávamos à noite para Curitiba, para casa, falávamos assim, Lariceu, como os nossos netos vão se lembrar de nós? Como vão se lembrar? Como seus netos vão se lembrar de vocês? Irritadiços? Nervosinhos? Blasfemadores? Amaldiçoadores? Como vão se lembrar? Lembrar vão? Lembrar vão. Como os nossos filhos vão se lembrar de nós? Na igreja uma coisa, em casa outra? Lembrar eles vão lembrar de nós como missionários. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em todos os lugares, as pessoas estão necessitadas. Vamos levantar os olhos com a compaixão do Senhor Jesus Cristo. São ovelhas que não têm pastor, precisam ser agregadas ao divino Cristo. Eu estava lá, dando comida, 10:06, dando comida para as ovelhas, para o cavalo. A hora que deu estrondo, as ovelhas sumiram de medo. Já o cavalo ficou lá tranquilo do meu lado, sossegado. Como temos sido nós, queridos, diante das dificuldades? Nos apavoramos? Corremos? Vamos nos esconder ou ficamos tranquilos, sossegados, porque Cristo está conosco? O mundo está em agitação, queridos, e cada vez pior. E o mundo precisa de ver pessoas que temem ao Senhor, que vivem para o Senhor, com 99 anos, com quantos anos for, mas viver para testemunhar do nosso Deus. Que o Evangelho seja anunciado, queridos irmãos. O que você pode fazer em favor do Evangelho? Vamos fazer. Sabe tocar bandolim? Vá tocar bandolim. Pode ser o ninho de comunistas, ninho de cobras, mas vá, porque alguém vai ser salvo por Jesus Cristo. E os que não forem não vão poder dizer que não sabiam. Que Deus nos use, queridos irmãos, e saiamos daqui com esta afirmação: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ontem à noite eu estava aqui no templo dando graças a Deus pela vida de vocês. Os médicos nos seus consultórios pregando o Evangelho. Eu sou testemunha disso. Os irmãos nos seus caminhões testemunhando. Quantas madrugadas o irmão Alex está falando no PX e testemunhando, e não tem motorista nesse Brasil que não sabe da palavra porque ele está falando. As professoras com o seu giz, os irmãos que trabalham em bancos, irmão Daniel no tribunal, os advogados, os que têm comércio, os aposentados. Ah, meus irmãos, que graça de ver Deus usando cada um de vocês para testemunhar. Irmã Sandra passava o dia lá no hospital com a nossa mãe, cantando e louvando ao Senhor, e não tem um funcionário daquele hospital que não ouviu falar do amor do Senhor através do testemunho. Em tudo o que fizemos, supermercado do irmão Antônio e da irmã Rosa, ninguém vai sair com uma sacolinha de lá sem ouvir o Evangelho, porque na sacola está impresso o versículo da palavra de Deus e o testemunho tem sido dado. E que Deus nos abençoe, queridos irmãos, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. E nós vamos ter surpresas lá no céu. Vamos chegar lá e ver, pelo seu testemunho, irmão Adriano, pelo seu testemunho, irmã Valéria, pelo seu testemunho, irmã Lourdes,
Eu nem sabia que a irmã Lourdes é fruto do trabalho do irmão Braulio. Vejam só, quantos frutos Deus concede àqueles que são fiéis e pregam o Evangelho e anunciam a palavra do Senhor. Desculpa, irmã Zé, perdão. Do irmão Braulio que pegou o Evangelho. Então, olha, duas irmãs das mais antigas aqui da igreja, hein? Olha só que bênção, louvado seja o Senhor. Olha, não tenha vergonha, porque se nós não falarmos, Deus vai um dia requerer da nossa mão. Deus abençoe todos. Vamos cantar. Irmão Daniel tem dado testemunho diante de uma médica judia que cuidou da nossa amada irmã. Oremos por ela, doutora Giza. Ela é descendente de judeus, faz parte da comunidade judaica de Curitiba, mas não conhece o Salvador. Portanto, oremos para que ele continue a dar bom testemunho e que essa senhora venha ao conhecimento da verdade e muitos outros também sejam salvos. Convido que todos abaixem suas cabeças, por favor. Haveria alguém nesta manhã que ainda está longe do aprisco eternal, longe da salvação? Pode ser criança, adolescente, jovem, adulto. O Senhor quer salvar a todos. Alguém nesta manhã? Se houver, onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar em seu favor. Se houver, vamos orar. Deus abençoe esta vida. Mais alguém? Se houver mais alguém, vamos orar em seu favor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor continua a falar
porque o Senhor continua a tocar com amor e a olhar com a compaixão do Senhor para todos os que andam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Judeus, gentios, brasileiros, europeus, asiáticos, africanos, da Oceania, todos precisam da salvação. Portanto, ajuda-nos e usa-nos, Senhor. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Que possamos, ó Deus, viver uma vida de santidade, pureza e obediência ao Senhor, porque a maior pregação não é com palavras, mas sim com atitude de pessoas regeneradas. A maior pregação é o viver. Ajuda-nos, portanto, e usa-nos para a Tua glória e para o Teu louvor, e continue a salvar muitas vidas em nosso meio. Pois oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Desejamos que todos possam ter uma abençoada tarde. À noite estaremos juntos novamente para continuarmos a ouvir a palavra do Senhor. Estes que transtornam o mundo chegaram até aqui. Então, vão em paz e sirvam com alegria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, queridos irmãos, com a permissão do nosso Deus.